Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Charbot Casagrande e estamos mais uma vez aqui no Pod Doc. E hoje estou com um convidado e amigo super especial. Dr. Leonardo Riso, ele é médico especialista em harmonização corporal, harmonização facial e vem apresentando resultados lindos. Esse final de semana estava aqui no Instituto fazendo seu curso de certificação da Biosimetric, que é o PMA que a gente utiliza, né, Léo? Isso. Foi um final de semana extraordinário, os médicos viram toda a técnica que ele tem, trazendo o melhor para os médicos estarem se atualizando também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre harmonização corporal. Léo, seja bem-vindo. Bom, é uma honra, um prazer enorme estar aqui. Você aqui de portas abertas para me receber. Esse fim de semana, então, foi fantástico. Foram aula teórica, foram aulas práticas, muito hands-on, né? E eu acho que acabei passando um pouco mais aí para a galera, um pouco mais de segurança, um pouco mais de como ser feito, sem ter intercorrências maiores e com bastante segurança, né? Acho que foi isso que a gente passou, então estou extremamente satisfeito e honrado de estar aqui hoje aqui no seu pod. Top, Léo. Tá na pauta sobre isso, sobre falar a capacitação médica. Eu vou até aproveitar esse gancho que a gente começou a falar dos médicos e do curso. E eu queria que você desse a tua visão. Como é que você tem visto os médicos que têm iniciado nessa área? O quanto você vê necessário a capacitação deles? O quanto é importante esse conhecimento técnico, científico e médico para poder estar fazendo um procedimento com um produto definitivo, né? Que é o que a gente mais usa. Sim. O seu curso desse final de semana foi sobre isso, sobre remodelação glútea definitiva com polimetilmetacrilato. Sim. Como é que você tem visto, Léo, e como é que você percebe até os novos médicos, como eles têm dado atenção a isso, o quanto eles têm se capacitado, o quanto você acha necessário as pós-graduações, né, que também iniciaram há uns 2 anos atrás. Hoje nós temos aí 2, 3 pós-graduações que ensinam muito sobre o preenchimento definitivo. Dá um feedback do mercado aí para mim, Léo. Vamos lá. Eu acho assim, eu já estou no mercado aí dessa parte do polimetilmetacrilato já há aproximadamente 10 anos. Iniciei fazendo mais o facial e depois vim para o corporal. E atualmente ministro vários cursos aí dessa parte de remodelação corporal, né? Tanto glúteos, coxas, enfim. Então essa parte de membros inferiores, todas eu tenho ministrado esses cursos e também assim vejo hoje os médicos iniciando nesse trabalho, que eu acho que é um trabalho muito bonito, que não é simplesmente estético, é um trabalho de correções, né? De correções de flacidez, de volume, um produto extremamente seguro, liberado pela Anvisa, que proporciona para a gente uns resultados maravilhosos. Então, em meus cursos, eu sempre priorizo muito segurança na hora do procedimento, menos intercorrências, porque nós não estamos livres de intercorrências, independente do procedimento que a gente faça. Então, hoje eu vejo que os médicos eles estão iniciando a parte dessa remodelação, dessas correções volumétricas, de uma maneira assim mais segura, tá? Então a gente ensina o passo a passo, tem que ter um bom conhecimento anatômico, tem que ter um conhecimento científico de tudo que está acontecendo hoje com esse produto, que querendo ou não é um produto polêmico, porém um produto extremamente seguro que nós utilizamos da marca Biosimetric. Então eu acho que é isso, a gente está no caminho certo de ensinar para esses médicos para que a gente tire essas inverdades do produto e leve mais segurança ao paciente, ao procedimento e tudo mais. Perfeito, Léo. Como você fala, né, o produto ele é muito seguro, portanto a técnica e a habilidade do médico vão ser os grandes diferenciais no resultado e na segurança. A gente vê muita gente falando mal em relação aos cursos. Faz um curso de final de semana. Exato. Mas a maioria dos médicos não sai fazendo após um curso. Ele faz 1, 2, 3. Quando eu fui começar a fazer, eu fiz 5 cursos. Sim, né? Eu fiz e vários hoje em também. dia a gente vê as pós-graduações trazendo ainda um maior respaldo nisso,
A gente vê as próprias pós-graduações de medicina estética, como o da SBRAE, ensinando sobre o preenchimento com PMMA. Então a gente vê essa parte científica, essa parte técnica da bioplastia, que na faculdade, nem na dermatologia, nem na cirurgia plástica é bem visto, infelizmente, né? Um preconceito muito grande. Mas a gente vê nessa outra caminhada pelas bordas mesmo, nós tivemos que nos desenvolver. Sim. Inclusive com o nascimento da SBH, que é a Sociedade Brasileira de Harmonização, né? Que foi um grande ganho para nós. Nós estarmos juntos nesse lançamento da SBH. Acho que isso foi extraordinário. Nossa, trazendo mais respaldo para o que a gente faz, né? Com certeza, é isso mesmo. A sociedade aí, ela veio para nos ajudar, para nos dar mais respaldo, para ter mais segurança ainda, e não esconder nada assim do produto, da segurança, enfim, de tudo mais. Falando, você comentou, Léo, em 10 anos, né? Me conta como é que começou isso, como é que surgiu o teu interesse, né? Na remodelação definitiva, né? Mas, além disso, como é que você vê não só a tua evolução, mas a evolução do mercado em si? O quanto isso como era visto antes, como foi visto no meio, como é visto hoje, como o produto se desenvolveu, como o marketing, como a visão dos pacientes mudou. E se mudou alguma coisa nesse período aí de 10 anos? O que você me conta? Olha, nesse período aí a gente já passou por várias turbulências, né? Eu acho que agora deu uma acalmada no mercado. Mas enfim, eu iniciei ali em 2016, iniciando assim cursos aleatórios. Fiz vários cursos aleatórios antes de entrar literalmente na parte de medicina estética, que é a pós-graduação que eu fiz de 2016 para 2017. Mas ali eu já iniciei alguns procedimentos mais simples, botox, preenchimento com ácido hialurônico facial. E a partir dali eu comecei a me interessar muito mais. Quando eu entrei na parte de medicina estética da pós-graduação do SBRAE, que eu fiz, isso me clareou muito, porque eu comecei a aprender muita coisa nova, né? Muitos procedimentos novos, tecnologia, procedimentos manuais, e isso abriu um leque muito grande. E só um adendo, todo esse início foi instigado pela minha esposa, tá? Que legal. Ela que foi, não faça porque vai ser muito bom, você vai aprender, acompanhe os cirurgiões, enfim, e foi assim que eu iniciei. E você sabe que um homem sábio escuta muito a sua esposa, pois né? Homem sábio, o senhor, então. Com certeza. Então, dali a gente começou a desenvolver vários projetos de tratamentos estéticos faciais, depois eu pulei para o corporal, aprendi a parte da bioplastia, dessas correções volumétricas de glúteo principalmente e de outros grupos musculares para trazer um bem-estar, né, para o paciente que tem alguma deficiência nesse sentido ou tem alguma queixa que o deixa insatisfeito, né? Então, a partir dali a gente abriu um leque gigantesco de tratamentos, tanto estéticos, faciais, quanto corporal. Então, foi isso. Que legal, você falou, né, sobre altos e baixos, e a gente vê muito isso na mídia, né? Infelizmente, algumas sociedades fazem o desfavor aí para a medicina de falar mal sobre o produto, mal sobre o procedimento, e volta e meia isso é patrocinado, inclusive, nas mídias. Pior que é. Trazendo uma desinformação para os pacientes, que ao ver isso numa mídia, tiram isso como verdade. Sim. E quando isso aparece, realmente para nós é uma turbulência. A gente tem que gastar mais tempo explicando, mais tempo ensinando. Sim. Eu faço vários procedimentos estéticos também, mas o único que eu tenho que apresentar slide, apresentar artigo científico, tem que convencer, contar a história, trazer uma segurança para o cliente, é o PMA. Sim. Todas as outras coisas que a gente faz, mini lipo, tratamento de flacidez, harmonização facial, são muito consagradas e não se fala abertamente mal, né? Então a gente não precisa gastar muito tempo, muita energia provando que é seguro. Já com o PMA, cara, eu gasto ele facilmente 15, 20 minutos falando só sobre a ciência, sobre a história, para mostrar a segurança, né? Exatamente. Mas a gente vê que ao longo do tempo, nesses altos e baixos, ele vem se solidificando.
cada vez mais no mercado. Ele vem se tornando cada vez mais firme, mais realizado, mais médicos fazendo, cirurgiões plásticos, dermatologistas. As 2 dermatos que trabalham aqui no Instituto fazem remodelação corporal com o PMMA. Então a gente vê o mercado mudando. Sim. No teu curso tinha um cirurgião plástico. Tinha um cirurgião plástico. Né? Então a gente vê os médicos abrindo a sua mente, saindo dessa visão dos nossos dinossauros aí, que ainda perpetuam essa desinformação. Então eu acho que ao longo do tempo, né, Léo, isso, espero que não muitos anos para frente, isso ainda esteja cada vez mais forte para os pacientes como um procedimento seguro. É o que a gente deseja e é o que o Maurício, né, vem batalhando muito em cima disso também. Com certeza. Está de parabéns. Mas, Léo, o que você vê ainda dos pacientes onde eles mais perguntam no consultório, quando eles sentam na tua frente, qual que é os principais mitos, né, que eles trazem para você, ou medos, digamos assim, e o que é a verdade sobre isso? O que eu recebo muito hoje de pacientes são as notícias falsas, né? São as fake news ali do Dr. Google, né? A nossa pesquisa principal ali da internet. Acho que vem muita desinformação ali, muitas notícias falsas, trabalhos científicos que não condiz com a realidade, que na realidade acho que nem tem aprovações esses trabalhos, mas os pacientes vêm com alguns medos, né? O produto ele migra. Não, gente, o produto não migra, é um produto seguro, é um produto que a partir do momento que a gente fez a colocação dele, fez a injeção do produto na musculatura ou num tecido subcutâneo mais profundo, dependendo de caso a caso, não é um produto que vai migrar, né? Então a gente escuta muito isso, ele vai ter necrose. Não existe necrose, gente. A gente usa material muito seguro, a gente usa microcânulas, ponta-romba, que não tem lesões vasculares a chegar a esse nível, né? Então, ao contrário de produtos clandestinos, que a gente vê muito por aí, silicone industrial, hidrogel, sintol, enfim, todos os outros ali que não são seguros. Então, os principais medos são esses. Agora, claro, o produto ele é 100% seguro. Nenhum procedimento, nenhum produto é 100% seguro. Mas todos são possíveis de serem resolvidos em ambiente ambulatorial mesmo. Então, é um produto fantástico. Muitas dúvidas também. Ele não tem liberação da Anvisa, não é proibido? Não, gente. É um produto que já está liberado há várias décadas, né? Então, é um produto seguro, liberado pela Anvisa. Temos o nosso fornecedor da biosimetria, o Maurício, que está ali, ajuda o tempo todo, esclarece todas as dúvidas. Então, é um produto fantástico, não tem muito o que falar. Que legal, cara. Você falou algumas coisinhas aí, que é, por exemplo, o de migrar, né? O de migrar, ao colocar ele, como é um bioestimulador, no dia seguinte o que acontece? Está super inchado. Eu sempre falo isso para os pacientes, está sempre inchado. Sim. E o que é esse inchado? É o aporte de células inflamatórias, macrófagos, fibroblastos, e que fazem já praticamente um bloqueio do produto. Sim. Em 2-3 dias, todo o veículo, né, carboximetilcelulose e outros produtos que estão ali são absorvidos e ficam só as microesferas. Exatamente. Então, além de ter uma porta de células que bloqueia e não deixa mais se movimentar, o gel é absorvido. Então, eu costumo falar que mesmo que tivesse perninha, o PMA não sai do lugar. Não sai, nem que ele quiser. Como os outros bioestimuladores. Sim. É a mesma coisa, tem o mesmo efeito. E aí eu gosto de comentar com os pacientes sobre isso, porque muitos têm alguma história para falar. Doutor, mas não sei quem lá falou que depois de 2-3 anos migrou, saiu do lugar e ficou feio. Cara, eu costumo falar assim, eu corto minha mão se não for silicone industrial. Pois é. Porque o silicone industrial ele é um gel, sim, que ele fica ali no subcutâneo, não é absorvido e, portanto, ele não se integra ao tecido. E aí ele pode migrar, se movimentar, superficializar, fazer nódulo, fazer mancha na pele, escorrer para as pernas. Então, quando tem essa história, Léo, eu falo assim, até se prove o contrário, essa história para mim é silicone industrial. Até porque tem muitas pacientes que colocaram silicone industrial já achando que era PMMA. Pois é. Eu tenho algumas pacientes aqui que fizeram aqui em Curitiba já com um profissional conhecido no mercado e que achavam que era PMMA e era silicone industrial. Sim. Isso acontece.
né? Acontece muito. Outro assunto que você falou foi necrose, né? Hoje a gente utiliza microcânulas, extremamente segura. Demais. A ponta é romba, né? O pertuito por onde sai o produto é na lateral, não é na ponta. Exatamente. Os próprios artigos do Chacur, o consenso brasileiro, não tem necrose, né? Corporal não tem caso de necrose. Não tem. Então, e a outra que eu gosto de falar também, que eu escuto, é rejeição. Rejeição. Pois é, não Cara, vai rejeitar. Essa eu gosto de falar assim, que é a tríade do terror, né? Sim. De quem fala mal. A tríade do terror. Se o produto é definitivo, não dá para tirar. E se rejeita. Vixe. Não é terror isso, cara? É terrorismo. Não dá para tirar, é definitivo e se rejeita, doutor. O que eu faço? Morre. Morre. Se rejeitasse, né? Só que nós temos aí o produto 80 anos no mercado, ele não tem nenhum artigo de rejeição, até porque rejeição é a produção de anticorpos contra o produto. O dia que tiver o primeiro caso de rejeição em algum mutante humano, vai ser tirado do mercado no dia seguinte. Sim. Porque a rejeição, sim, é uma complicação muito grave. Exatamente. Só que não tem nenhum artigo comprovando isso ou mostrando isso. Porque é um produto biocompatível. Exatamente. Né? E a outra coisa que você, não sei se você recebe muito, as perguntas, doutor, mas e André Surak? Pois é, recebo. Recebo bastante e explico tudo também, né? André Surak aí, o caso de PMMA que ela fez e que outro profissional não quis fazer novamente o PMMA nela. E foi em outro, não quis também, e ela acabou indo para o clandestino e colocando hidrogel, e toda a complicação que teve ali caiu no coitadinho do PMMA, como sempre. Como sempre. Eu costumo falar, né? E o PMMA é o nosso malvado favorito, né, cara? Malvado favorito. Porque falam mal, mas a gente gosta, faz muito, né? Sim. Damos aula disso hoje, inclusive nas pós-graduações. E eu brinco de falar que o poder das mídias sociais, né? Você tem idade parecida com a minha. Sim. E aí, se saísse no jornal hoje, né? Nos jornais tradicionais aí, que a Xuxa é homem. Pois é. Até ela provar o contrário, irmão, já era. Caraca. Agora imagine todos os jornais anualmente lançando manchetes sensacionalistas falando mal do PMA. Até o coitado do médico, que não tem conhecimento sobre o assunto, nunca viu falar sobre, médicos tradicionais, que não são da área da estética, assistem uma manchete dessa, até ele acredita. Acredita. Até o próprio médico, que olha uma manchete dessa sensacionalista 1, 2, 3 vezes, começa a acreditar que o produto é ruim. Sim. E isso é porque não conhece, não falta tem de conhecimento. Falta de conhecimento, não conhece a ciência, puro e artigo simples. científico, não tem experiência, né? E aí a gente pega até médicos falando mal por desconhecimento do produto. Mas isso é a grande maioria. A grande maioria não tem conhecimento, não tem embasamento científico nenhum e vai lá, fala mal. Então por que não pesquisa um pouco, procura um pouco, conversa com alguém que trabalha com isso, com o PMMA e vai ver que é totalmente diferente do que a gente escuta aí dessas notícias falsas aí. Isso é triste, né, cara? Demais. Porque o médico é um formador de opinião. Com certeza. Se você senta na minha frente aqui e você me pergunta lá sobre o chá da vovó da lua cheia. Se eu não conheço, cara, eu acabo falando mal para você, mesmo que seja bom aquilo, para você é uma verdade o que eu falei. Sim. Então o médico é um formador de opinião, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala e a informação que ele propaga. O jornal falar besteira, ainda tudo bem, né? Sim. Ele quer vender a manchete. Quer Mas o vender a médico ele manchete. tem que ter um cuidado mais refinado com o que ele fala para o paciente. Pois é. Irmão, sobre o perfil das pacientes, como é que você seleciona essa paciente? Como é que você, se você entende que é para todas, é para todo mundo o preenchimento definitivo, tem casos específicos, casos bons, casos ruins, tem idade para fazer, mínima, máxima? Qual que é a tua experiência e a tua história? O que você quer contar para nós legal? Olha, eu tenho pacientes de todas as maneiras ali, desde pacientes novas até as pacientes de mais idade. A gente tem algumas restrições, né? Eu particularmente não faço em menores de 18 anos, né? Ainda em formação. Na verdade, acho que de 18 anos eu nem tenho, acho que a mais nova que eu tenho são 20 anos. E pacientes de mais idade também, né? Então, não tem um limite, desde que a pessoa esteja sadia,
a gente faz os procedimentos. Porém, claro, antes disso, tem uma série de exames que a gente pede para ter total segurança na hora do procedimento. E eu acredito sim que o PMMA ele é para muita gente. Tá? São pouquíssimas as contraindicações que nós temos, né? Então, a grande maioria das vezes a gente consegue realizar um trabalho bacana nessas pacientes, desde que estejam tudo ok com o seu biotipo, com a sua saúde. Então, tenho pacientes de 20 anos até pacientes de 70 e alguma coisa, né? Então, hoje eu vejo que o PMMA ele pode melhorar muito qualidade de pele, flacidez, volumetria, correções de assimetria. Então, para cada caso, a gente vai ter uma indicação específica e vai conseguir devolver uma autoestima para a paciente. Por isso que eu falo que não é um procedimento meramente estético. Isso é muito do bem-estar do paciente, de bem-estar consigo mesmo. Às vezes a gente evita que um paciente tenha uma depressão, né? Um caso maior aí de ansiedade, de baixa autoestima, a gente consegue devolver isso com o produto. Então as indicações assim são várias, desde que esteja tudo certinho com a parte de saúde, de exames laboratoriais, de imagem, enfim, cada caso é um caso, então eu acho que cada um tem a sua indicação própria. Na tua visão, Léo, aproveitando assim em relação à indicação, o que você vê como um melhor caso para ser indicado, aquela paciente ideal que a gente vai ter os melhores resultados, e uma paciente que sempre vai ter alguma indicação, porque colágeno vai ser bom na pele, vai ser bom na musculatura, né? Então, sempre vai ter uma indicação, nem que seja colocar pouco, né? Ou de alguma maneira mais específica. Mas quais seriam assim, o perfil da paciente que tem os melhores resultados, né? E esses que vão para o Instagram muitas vezes, que é o que a gente quer mostrar, os bons resultados. Nem todos os resultados que não são tão bonitos, a gente às vezes acaba podendo mostrar, até porque as pacientes algumas não querem, Sim. né? De deformidades e outros casos, mas o que seria um perfil de paciente ruim e um perfil de paciente bom para você? Bom, assim, cada caso realmente é um caso. Então, o paciente que a gente tem uma dificuldade maior é o paciente que não consegue enxergar o próprio corpo. Então, a pessoa ela tem que se conhecer primeiramente, tem que saber os seus limites e conhecer o próprio corpo. Eu tenho o bumbum flácido. Ela é uma candidata a fazer o procedimento em 1, em 2, talvez em 3 etapas para a gente deixar um bumbum. Então isso tem que ser muito bem conversado antes na consulta para a gente poder entregar um resultado mais satisfatório. Então não é uma mágica e cada caso realmente é um caso. E eu sempre digo assim, nem sempre a gente tem que preencher, a gente tem que colocar volume. Em alguns momentos a gente tem que retirar, mas não retirar o volume de um glúteo, retirar o volume de gordura que está ao seu redor. Um flanco, um culote, uma bananinha. Isso atrapalha muito o glúteo. Então a paciente tem que ter conhecimento, tem que ter um autoconhecimento do corpo e uma autocrítica também, né? E saber que se a gente entregou um resultado que seja parcial, mas ele está ali, então a gente conseguiu entregar. E tem algo ali que pode estar atrapalhando, que não deixa um resultado melhor. Então essas pacientes que têm um pouco de acúmulo de gordura na região dos flancos, nos culotes, bananinha, eu acho que são os pacientes um pouco mais difíceis de entender. Já aquelas pacientes que são magrinhas, que realmente só falta uma correção de assimetria, uma correção melhor de volume para flacidez, essas são as pacientes que a gente não precisa retirar nada, e sim aumentar com o volume para corrigir essas imperfeições e melhorar a flacidez. Essas são as pacientes ideais, porque a gente já entrega um resultado muito melhor. Então, é o biotipo de cada um. Perfeito. Você falou da idade ali, eu me lembrei dos extremos que eu já fiz. Eu já fiz meninas de 16 anos, na verdade uma menina que queria um preenchimento lateral e a mãe trouxe, tinha uma depressão grande, e aí numa conversa 1, 2 vezes, as duas se mostraram muito maduras em relação a isso, e eu fiz essa correção pontual. Ela já fez 18 anos, ela está com 19, 20 anos, e eu já fiz de novo um procedimento para ela, para deixar mais bonito, sustentado, e tá com um bumbum lindo. E a mãe dela também já fez. E a paciente de mais idade foi recentemente, cara, foi esse ano, uma senhora de 81 anos. Caceta. De 81 anos. Eu tinha uma de 73,
que ela olhou o bumbum dela numa foto com as netas e olhou o bumbum dela e falou assim, meu Deus, que bunda horrível na foto. E aí ela veio e eu fiz um descolamento, fiz um preenchimento para ela, com pequena quantidade, inclusive mais um terço inferior, e ficou lindíssima, ela ficou super satisfeita, ela é muito conservadora. Mas ao ela olhar o bumbum dela na foto com as netas, ela ficou muito incomodada. Sim. E a gente poder ajudar, isso é extraordinário. Realmente, não tem idade, não tem idade. E essa de 81, cara, eu achei lindíssima. Uma paciente que é super ativa, gosta, caminha, faz suas atividades, viaja, vai, volta. E ela poder recuperar a jovialidade do bumbum, botar um biquíni com segurança, poder ir pra praia. Cara, foi muito recompensador, assim, muito legal. Eu sei como é, muito bom. E sobre o que você falou de perfil de paciente, uma coisa importante que você falou é quando a paciente não se conhece mesmo, né, cara? Isso é muito difícil, né? Essa visão estética, porque às vezes a paciente vem e fala, eu quero o bumbum da Virgínia. Eu quero esse bumbum aqui, ó. Cara, eu já corto no meio, assim, nessa conversa e já falo, impossível, eu não faço o transplante de bumbum. Pois é, não literalmente tem como eu tirar vou dela tirar e colocar em você, né? Então, a Dona Maria vai ser o melhor bumbum da Dona Maria. Eu vou fazer o melhor que existe na técnica médica de remodelação corporal para o seu bumbum. E aí mostro no espelho o que é possível, o que não é. Se vai ser mais de uma sessão, porque a gente tem um limite por sessão de produto a colocar, então muitas vezes precisamos de mais sessões para poder dar um bom volume. Então, essa análise estética com o paciente, cara, é essencial. Com certeza. Que eu falo que é alinhar expectativas. Se a expectativa do paciente estética está muito alta, nossa, eu acho que vai ficar igual do teu Instagram, doutor. No primeiro procedimento. E às vezes elas não sabem. Lá tem 2 procedimentos. Exatamente, tem fez uma lipo tem vários tratamentos associados ali. É uma paciente que treina, que usa hormônio, que tem um histórico diferenciado do dela. Já tinha um bumbum bonito antes. Então, quanto maior essa expectativa, por melhor que a gente entregue o resultado, sempre vai estar insatisfeito, né? Então, esse alinhamento de expectativa é bem importante. Sim, né? muito. E uma coisa legal que você falou, Léo, foi sobre as gorduras ao redor do bumbum, né? Você também faz minilipo, eu também faço minilipo, tratamos flacidez, tiramos gordurinhas localizadas, e eu vejo que você faz muito isso, você dá curso também de minilipo, um curso muito famoso aí no Brasil, talvez o mais requisitado, né? E como é que você vê isso? Né? Dá a tua visão, teu visagismo, de como você vê o bumbum. Quais regiões de gordura mais atrapalham o bumbum estar bonito? Porque como você falou, muitas vezes não é só encher de produto. Não. Muitas vezes é tirar gordura ao redor do bumbum. A gente consegue dar um volume indireto no glúteo sem colocar nada. Sim. Fala a tua visão, Léo, sobre a lipo, né, localizada exclusivamente para modelar bumbum. Não vamos nem falar de costas, abdômen. Não. Vamos falar de lipo ao redor do bumbum. Da onde que você tira a gordura? Ó, vou só voltar um pouquinho para trás para a gente entender. Eu iniciei, não foi com mini lipo, tá? Eu iniciei os meus tratamentos estéticos do glúteo com volumetria, com volume através do PMMA e as suas correções. E eu cheguei em um determinado momento que eu não estava enxergando um resultado satisfatório. Às vezes a paciente até estava feliz com o meu resultado, mas eu ainda queria algo mais. Então eu me aprofundei um pouco mais, acompanhei cirurgiões, fiz alguns cursos, aprendi a técnica da mini lipo e foi o que resolveu tudo. Por quê? A gente faz uma remodelação glútea, a gente faz uma correção de volume num bumbum que precisa um pouco de volume, porém ele tem aquela gordura associada ao redor do glúteo. E a região principal que eu trabalho e que eu acho que é fundamental para um glúteo é a parte dos flancos, é o vizinho da calcinha. Muitas vezes ele está escondido ali com uma camada de gordura. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E essa extração dessa gordura através da mini lipo, um tratamento totalmente ambulatorial, um tratamento seguro, tá? Que a gente faz com cânulos também, a gente consegue dar um contorno natural ao glúteo. Então, existem casos que a gente faz a mini lipo primeiro,
ou em outros casos a pessoa não quer fazer uma lipoaspiração naquele momento, a gente faz um preenchimento, só que aí sempre tem que ter esse alinhamento de saber preencher e saber retirar essa gordura. Então, às vezes, são tratamentos casados que a gente tem que fazer. Mas, no geral, a gente faz um preenchimento, deixa o bumbum mais bonito, ainda explica para o paciente, você tem uma gordurinha acumulada, e daí, a partir dali, a gente indica o tratamento de mini lipoaspiração e consegue resolver praticamente 100% dos casos. Então, essa combinação de tratamentos, eu acho que é um resultado fantástico. Claro que cada um com a sua indicação, mas a gente consegue promover um arqueamento do bumbum, retirar aquela gordura, deixar só ele ali para ele ficar muito mais belo, né? Então a gente consegue ter essa harmonização através da volumetria com o PMMA e as suas correções, e também através da mini lipo, que é a retirada de gordura, principalmente ali na região dos flancos, que é o vizinho da calcinha. Então ali são resultados surpreendentes, fantásticos, e fica muito lindo. Perfeito, Léo. Você falou da lipo ali em cima do bumbum, né? Eu acho que paciente que tem gordura ali, que eu falo que é o vizinho da calcinha e a parte de cima ali do bumbum, eu chamo de gordura supraglútea. Quando a gente afunda ali, o bumbum aparece mais. Aparece. Só isso, né? Parece tem paciente, por exemplo, que não adianta você ficar entuchando o produto ali no polo superior, porque ele, cara, é osso, é uma camadinha de músculo, de glúteo máximo que se insere ali. E só, cara, se você ficar entuchando o produto, vai fazer nódulo, vai ficar feio. E vai virar uma bola. Vai ficar uma bola. Muitas vezes é tirando a gordura que a gente empina bumbum. Sim. Né? Então isso é extraordinário. Eu tenho essa visão e, cara, eu, sei lá, acho que de 10 pacientes, 5 eu acabo indicando. Às vezes não no primeiro procedimento, sim, mas numa segunda vez eu falo, vamos colocar um pouco e a gente avalia. Num segundo procedimento, se necessário, tem que tirar a gordurinha para poder dar o desenho que você imagina. Exatamente. Né? Mas e as outras gordurinhas, Léo? Me conta aí a tua visão e como é que você vê? Culote e bananinha, né? Que é duas regiões que os pacientes se queixam muito também de gordura. E se você usa enxerto de gordura ou não para poder fazer depressão trocantérica ou no bumbum também, como é que é a tua experiência disso? Bom, quanto ao enxerto de gordura, eu não trabalho com enxerto de gordura. Por mais que tenha algumas indicações, mas eu não me sinto à vontade para fazer uma lipoenxertia, né? Tanto em depressão trocantérica quanto intraglútea ali. E assim, eu sou muito mais de tentar esse refinamento com o próprio PMMA, que seja na concentração de 30%, na concentração de 15%, para corrigir os hand dips ali, que são as depressões trocantéricas, né? Ou mesmo da sustentação naquele bumbum que é mais pesado ou que já é um bumbum caído. Então, eu costumo trabalhar muito mais com o PMMA e também com a mini lipoaspiração, como você mesmo falou ali, na região do culote, na região da bananinha. Bananinha eu acho uma região um pouco mais delicada, porque, querendo ou não, ela é a sustentação do glúteo natural. Então, não se deve fazer uma extração grande, né, da bananinha. Se tiver a indicação, retirar uma quantidade mínima para não perder a sustentação. E a parte do culote ali, que em alguns casos também atrapalha no contorno corporal e na formação glútea, que também tem, cada caso, uma indicação mais específica. Perfeito, Lau. Eu tenho uma prática muito parecida com a sua, eu não faço enxerto de gordura também. Quem faz enxerto de gordura aqui na clínica é a doutora Leila, que é a cirurgia plástica. Eu sou muito fã do PMA, então tudo que é para fazer eu faço com o PMA também. Eu acho que não tem quadril mais bem desenhado do que como a gente faz com o PMA. Né? Eu gosto muito. Eu até aplico no subcutâneo, sei que muita gente não aplica, mas eu gosto de aplicar no subcutâneo, na parte lateral, que a gente dá um desenho olhando de frente melhor para o quadril. Sobre o culote. Eu aspiro também, eu acho que tem uns culotes que são exagerados. Sim. Muitas vezes a paciente ela quer tratar uma depressão trocantérica, mas está com um culote gigantesco. E se a gente for corrigir baseado no culote, vai ficar um quadril gigante. Fica. Então muitas vezes não é muito. Preencher a depressão lateral, muitas vezes é tirar um pouco do culote, né? Que é uma região delicada, não raramente pode ficar alguma retraçãozinha de pele, mas a gente faz um descolamento, bioestímulo e descolamento, né? Então é o que a gente mais faz.
E a bananinha eu sou um pouco medroso, cara. Bananinha eu tenho um cuidado diferente, porque eu já recebi muitos casos de pacientes que fizeram uma lipo de bananinha mais antigamente e estão entre os casos mais difíceis de reconfigurar o bumbum, porque realmente despenca. Perde toda a sustentação. Essa é a palavra, despenca o bumbum. Despenca, né, cara? Eu tenho alguns casos assim que eu falo para o paciente, ó, do jeito que você imagina, não tem correção. Porque perdeu toda a sustentação do bumbum. E às vezes é um bumbum pesado de gordura. Não tem como a gente ter a utopia de te colocar um pouco de produto na musculatura, ali no terço inferior, para empurrar aquele bumbum gigantesco para cima. Né? Então, eu faço lipo de bananinha, mais frequentemente quando é assimétrica. Algumas vezes eu acho que o emagrecimento traz um melhor resultado, então a gente também faz emagrecimento aqui na clínica, mas eu tenho cuidado com a bananinha, cara. Eu confesso que eu sou um pouco mais medroso. Precisa de muito cuidado com a bananinha. É uma extração limitada. Eu faço bem pouquinho, cara. Eu faço, mas muito para bananinha assimétrica, quando é os dois lados grandes, geralmente uma paciente que está toda grande. Sim, né? sim. E aí eu trago para emagrecimento, muitas vezes, eu prefiro. Então é uma regiãozinha que eu tomo um pouco mais de cuidado, né? Agora, em relação, Léo, à formação desses médicos, como é que você tem visto realmente o interesse deles? E como é que você... Né, porque o podcast aqui é para poder trazer informação para os pacientes não só de Curitiba ou do interior do Paraná, Sim. mas de todo o Brasil. Muitas as pessoas podem estar vendo como um paciente pode estar escolhendo uma clínica segura, um médico seguro para estar fazendo um procedimento desse. É com médico? Não é com médico? É com biomédico? É com dentista? Qual é o melhor médico para ele estar fazendo esse procedimento? Porque os pacientes hoje são bombardeados pelo Instagram. No Instagram, todo profissional é doutor. Né? E isso é uma dificuldade que a gente tem muito de ver nos pacientes, e eles têm essa dificuldade de estar escolhendo. O que você daria de dica aí para os pacientes que poderia ajudar eles a olhar o Instagram, a olhar uma formação, a olhar a clínica, que pode estar ajudando eles a estar escolhendo um pouco melhor o profissional? Olha, tem algumas maneiras ali que eu vejo hoje que a gente pode pesquisar melhor um médico mais qualificado para fazer esse procedimento. Nós temos a própria fábrica que já tem a indicação de todos os profissionais no Brasil inteiro. Então, acho que de todos, nada melhor ainda do que a fábrica da Biosimetric, que eles podem indicar qual médico já tem uma capacidade, uma habilidade técnica, uma segurança muito maior do procedimento. E, claro, né, pesquisar o perfil médico de cada profissional que você da sua região e pesquisar bastante, ver os resultados, conversar. Enfim, eu acho que tem que ter uma segurança nesse sentido e ter aquela confiança também. A partir do momento que você fez uma consulta, você tem que se sentir seguro, de acordo com todas as informações que o médico te passou naquele momento ali. Então, é um tratamento a ser realizado exclusivamente por médicos. Eu estou frisando aqui porque às vezes a gente vê alguns absurdos. Então, médico e médico qualificado. E agora com essa certificação da Biosimetric, são os médicos mais habilitados para poder fazer esse tipo de tratamento aí, de remodelação glútea, principalmente. Até porque, né, e o Maurício está de parabéns por isso, demais, né, a Biosimetric, porque ele vem procurando a excelência, né, na utilização desse produto, que é o nosso malvado favorito e a gente gosta tanto, né? Então, com a certificação da Biosimetric, a gente vê, até porque nós vamos ter que chancelar esses médicos. Exato. Né? Então, você vai chancelar. Esse passou, esse não passou. Esse passou, esse não passou. Até porque você tem uma responsabilidade. Com certeza. Daqui 2 semanas é meu curso aqui. Sim. E eu vou colocar os médicos para fazer, eles vão estar aplicando a minha técnica e depois eles podem desenvolver a deles e fazer a deles, mas aqui no curso é para aprender como eu faço, para aprender como você faz. Sim. E aí nós vamos chancelar, Maurício, esse está certificado, esse não está, esse precisa fazer mais uma certificação, Sim. esse precisa de uma reciclagem, esse precisa vir de novo. Não, esse precisa de um curso completo para poder começar do zero, porque não está com mão, não está com habilidade. Isso é importantíssimo. Tem médicos que precisam realmente
de uma capacitação, vamos dizer assim, mais VIP, para poder pegar uma mão boa, ter a certeza no plano correto que você está trabalhando, questão de perspectiva de paciente, né? A questão de volume que a gente vai injetar. Então, em alguns casos, realmente o médico precisa ter um tratamento VIP ali e não em grupo. E também, precisa de mais uma certificação. Ok, passa com a gente ou com outros amigos nossos aí que já têm essa experiência para poder ter um procedimento mais seguro. Até me veio na cabeça aqui, Léo, em relação aos teus cursos que você faz, não da certificação, você recebe mais médicos de primeiro curso ou mais médicos que já fizeram outros cursos e vêm refinar com você? E como é que você vê esses dois médicos? Em um curso, eles saem prontos, capacitados para sair fazendo com muita segurança? Qual que é o percentual de médicos de primeiro curso que saem fazendo? Ou quantos cursos você vê, na média, os médicos tendo que fazer para estarem com a mão firme e com segurança? Olha, isso eu acredito que isso é muito da mão do médico, sabe? E claro, da experiência de quem está ensinando. Eu lembro, meu primeiro curso de glúteo, para eu aprender, eu aprendi em meio glúteo. Então, poxa, meio glúteo, você não vai conseguir fazer um glúteo bom, né? Então eu tive que me aperfeiçoar mais, ter um tato melhor, porque eu não estava seguro para fazer. Eu não aprendi o suficiente, né? E assim, a gente vai pegando técnicas e técnicas e a gente vai criando a nossa própria técnica para poder realizar um procedimento mais seguro. Então hoje nos meus cursos é muita mão na massa. Então eu tenho uma segurança na hora de passar a minha experiência para o aluno médico, que seja num primeiro momento que nunca teve contato, ou para quem já teve contato, mostrar sempre o plano, pegar na mão, falar não é aqui em cima, né? Então, hoje, nos meus cursos, o médico, no mínimo 4 glúteos ele está fazendo, no mínimo. Se for VIP, ele faz pelo menos de 8 a 10, né? Então, assim, acho que isso dá uma segurança maior. Claro, não se deve parar somente por ali, né? Se não se sentiu seguro. E buscar outros aperfeiçoamentos com outros colegas que têm experiência também. Então, hoje eu consigo entregar muito no meu curso, né? Que seja VIP ou que seja em 2 médicos, né? Claro que aqui na nossa certificação que a gente fez da biosimetria, que foi para quem já tem conhecimento e como você estava falando, esse tá legal, não, esse precisa de um pouquinho mais. Então, eu acho que é isso, a gente tem que poder entregar e o médico tem que estar apto para poder realizar esse procedimento. Então, não é com meio glúteo, com um glúteo que você vai aprender a fazer. Tem que se aperfeiçoar até você ter uma técnica boa e adequada para fazer um procedimento com segurança. Então, acho que é isso. A gente vê, eu também vejo nos meus cursos uma grande variedade, né? Tem médicos que, como cirurgião plástico, um dermatologista, ou alguém que já veio da área estética, que já faz alguns procedimentos, às vezes 1, 2 cursos, né? Faz 1, 2, 3 glúteos, já tem mão, já tem habilidade, exatamente, já tem um conhecimento anatômico, já entende dos planos, né? Então muitas vezes sai fazendo mais rápido. Outros médicos que não são da área, às vezes vêm da nutrologia, vêm da clínica, vêm da gineco. Eu já fiz curso para endócrino, já fiz para ginecologista. Então, são médicos, para clínico, para médico de família, né? Que está entrando para essa área da estética e muitas vezes começa pela bioplastia de glúteo, são um pouco mais corajosos, né? Pois é. Porque precisa de um refino técnico para usar um produto definitivo, né? São pessoas que precisam de um caminhar maior, né? Exatamente. Que muitas vezes num curso só não sai fazendo, e aí 1 curso, 2 cursos, às vezes fazer a pós-graduação, que é extraordinário, acho que isso traz um conhecimento amplo, né? A gente vê até médicos hoje que às vezes não estão nem tão habilitados em olhar exames de sangue, né? E fazer essa interpretação, análise clínica, entender das complicações. Então, a remodelação glútea definitiva, eu brinco de falar para os pacientes que eu encaro como uma cirurgia. Então eu faço o exame de sangue, eu faço a ecografia antes, faço um estudo do caso, avalio com o paciente, analiso expectativas. Alinha a perspectiva dele.
para poder entregar o melhor resultado com a máxima segurança. Exatamente. Né? E aí, essa formação do médico essencial, essa certificação da biosimetria, que eu acho que a gente abre aí um precedente para termos uma lista de médicos seguros. Né? Eu acho que isso pode ser muito legal. Médicos certificados Biosimetric já passaram por curso, passaram por uma certificação, uma análise, como se fosse uma provinha. Né? Literalmente. E esse está aprovado, certificado pela Biosimetric para fazer uma remodelação corporal definitiva segura. Sim. Né? Eu acho que isso daí vai ser extraordinário para o nosso produto. Até porque médicos fazendo mal com complicações, mais besteira na internet. Né? Mais besteira na internet, exatamente. Fala de uma maneira ruim para nós mesmos. Exato. Né? Léo, em relação a resultados, o que você vê os pacientes pedindo? Bumbuns grandes, bumbuns pequenos, pequenas correções, se 300 ml pode ficar muito grande, né? A gente vê alguns pacientes com esse medo. Doutor, eu não quero quadrilzão. 300 ml. Doutor, eu não quero tanto volume, eu não quero ficar com um bundão grande, eu quero um resultado natural, né? Como é que você vê em relação à quantidade e esses resultados naturais? Olha, eu sou muito seguro nos meus procedimentos. Sempre falo isso para todos os pacientes e para os meus alunos também. Eu tenho uma quantidade limite que eu coloco em cada paciente. Num primeiro momento, claro, né? Então, assim, a grande maioria, elas querem um bumbum grande, um bumbum que tenha volume, né? E outras já são um pouco mais receosas, mas 300 ml, meu bumbum não vai ficar muito grande, né? Então, assim, recentemente agora, nesse fim de semana no workshop, uma paciente de uma estatura mais baixa, nós conseguimos colocar um volume bacana para ela, que eu achei que 300 ml seria até muito e não foi. Tá? A gente acabou colocando um pouquinho mais de 300, a gente colocou 360 ml total, né? 180 ml por lado, e ainda caberia mais, mas aí a gente já foge um pouco da segurança. Então vamos deixar o produto trabalhar por si só naquele momento, né? Esperar toda a fisiologia ali da acomodação do produto, da reabsorção dos veículos, do edema, da anestesia, e posteriormente fazer com mais segurança uma segunda etapa, se for o caso, né? Então hoje eu coloco ali 300, no máximo 360 ml, e isso avalio muito, e também a perspectiva do paciente. Não chego e coloco lá, vamos colocar 300 ml, nunca fiz isso na minha vida, 300 ml de cada lado. Então é uma coisa muito grande, mesmo porque a gente está trabalhando com um produto definitivo, né? E assim, 300 ml para uma paciente não é muita coisa, né? E a gente tem que ver também a complacência muscular, que eu acho que isso é muito importante. O produto, às vezes a gente tem a indicação, quanto a gente vai pôr? Nós vamos colocar 300 ml, tá? Eu acho que é o padrão. Tá, mas nesses 300 ml, enquanto a gente está fazendo a remodelação, chegou em 120, já o músculo não tem mais aquela expansibilidade. Então a gente para por ali. Não tem por que colocar mais os 30 e ter alguma nodulação ou alguma intercorrência. A gente não quer isso, né? Então a gente tem que sempre trabalhar na segurança, na indicação. Indicou 300, não deu para colocar 300, não tem problema. A gente coloca uma quantidade menor, depois reaborda se for o caso, faz um estímulo, enfim. Deixa ter essa acomodação, deixa ter a fisiologia do nosso corpo atuar e deixar um resultado mais natural e posteriormente fazer mais. Mas no geral as mulheres querem um glúteo maior. No primeiro momento tem toda aquela reabsorção, tem toda a estimulação e elas voltam querendo mais. Normalmente voltam querendo mais, né? Mas a gente tem que saber esperar também, conversar e alinhar toda a perspectiva do paciente. Legal, Léo, você falar da quantidade, 300 a 360, porque é exatamente o que eu também uso. E eu acho que como você também baseia a sua técnica no consenso brasileiro. O consenso brasileiro está lá, 150 ml, feito de maneira segura, com taxa de complicação de 0,8%. Não, a mínima. Então, se a gente faz muito mais do que isso, nós estamos subindo nossas complicações? Não sei, não tem artigo sobre isso. Então, quando a gente baseia a nossa técnica na ciência, a gente entrega segurança para o paciente, né? Sim. O preenchimento ele é muscular. Então eu costumo falar para a paciente que é como se ela ganhasse 5 ou 10 anos de musculação no bumbum. Porque o que aumenta no bumbum é o volume de musculatura.
colágeno, células e partículas de PMA dentro da musculatura. Então é um resultado mais natural, é um resultado que volumiza músculo, é o único produto do mercado que faz isso. Né? O enxerto de gordura ele não é todo intramuscular, pelo contrário, o enxerto de gordura intramuscular tem altíssimos riscos e complicações. Tem muito. Né? Então hoje o único produto que é definitivo, que é aplicado intramuscular, que sustenta o bumbum, que traz colágeno, é o PMA, é o polimetil metacrilato. Né? E o que você falou em relação à quantidade, também é importante a gente entender bumbuns que não tem nada de bumbum e querem um bumbunzão. Vai precisar mais procedimentos. Mais procedimentos. Eu costumo falar que é uma escultura, só que é uma escultura em barro, aonde eu vou colocando barro, modelo, espero secar. 3, 4 meses, formou. Eu pego mais uma bolota de barro e vou lá e desenho a escultura de novo. E aí eu espero mais um tempo. Eu tenho pacientes que já fizeram 3, 4 vezes comigo, que já tem mais de 500 ml de cada lado, mas eram pacientes que ou tinham deformidades, ou tinham muito pouco bumbum, e ele está sendo desenhado. E eu falo que enquanto fizer sentido estético para o corpo da mulher, para o seu perfil, para quem treina, que harmonize bem com a coxa, a gente pode ir colocando de pouquinho, gradualmente, e vai desenhando esse bumbum. Mas numa sessão só, eu acho bem delicado. Médicos que têm colocado uma quantidade muito grande, abaixo da musculatura, né? Isso traz um pouco mais de riscos. Né? Então, a gente basear a nossa prática na literatura, cara, dá uma segurança com certeza ainda maior. Né? E eu brinco de falar que o Michelangelo levou 2 anos para fazer a estátua de Davi. Levou 3 anos para pintar a Capela Sistina. Por que a gente tem que, num procedimento, fazer uma escultura no bumbum? Né? Então, é gradual, é uma construção. Muitas vezes coloca o produto, 150, 180 de cada lado, espera 3, 4 meses, agora está com uma gordurinha aqui, faz uma lipo ali da região da calcinha, a calcinha vai afundar mais no bumbum, vai empinar mais o bumbum, talvez nem precise de produto vai na realçar. parte de cima. Né? A paciente começa a treinar, faz uma modulação hormonal, emagrece um pouquinho, coloca um implante e aquele bumbum vai se desenhando. Essa semana passada eu vi uma paciente, um caso difícil, ela tinha muito enxerto de gordura em cima do bumbum e eu coloquei em 2 procedimentos para ela um total aí de no máximo uns 300 ml de cada lado, acho que em 2 ou 3 procedimentos. E aí passou 1 ano e meio. E aí eu olhei o prontuário dela e fui olhar. Só que quando eu li o prontuário, me deu a impressão de que eu ia ver um bumbum médio. Cara, fez modulação hormonal, tava treinando que nem uma louca, correndo e tava com o bumbum perfeito. Cara. Intacto. Perfeito. Então a gente vê que esse cuidado muscular, ele é essencial. Aonde eu coloquei o produto que foi mais na parte de baixo, que não tinha corrigido 100% da assimetria que ela tinha, com o treino dela, aquilo foi corrigido. Trazendo um bumbum... É gradual. Cara, ficou lindo. Tava lindo o bumbum dela. E aí o que eu fiz para ela? 30 ml do lado, só para melhorar um pouquinho o quadril, porque ela acabou emagrecendo um pouco. Perdeu um pouco de substância. Um pouquinho ali, lateral, e ficou mais bonito. Cara, 30 ml. Que eu brinco de falar que eu fui lá e só dei uma polidinha no que o só uma massinha. Só uma massinha leve, né? Uma polida para poder ficar mais bonito. Né? Então a gente vê que muitas vezes é uma construção. Precisam de 1, 2, 3 procedimentos, precisa ter essa visão de bumbum, precisa entender se o que precisa ser corrigido. Hoje eu vi uma paciente, o que precisa ser corrigido é na musculatura ou é no subcutâneo? Muitas vezes a gente não consegue botar produto na musculatura para corrigir o subcutâneo. E precisa fazer bioestimulador, precisa fazer descolamento de retrações, algumas vezes ácido hialurônico localizado, porque já colocou embaixo, não empurrou tudo, precisa corrigir aqui no subcutâneo. Então esse detalhamento, cara, faz todo o diferencial e a gente ir desenhando. Eu falo que a gente é escultor, cara. Né? Somos artistas. Somos artistas, né? Somos artistas. O que a gente faz em bumbum, uma obra de arte. O que a gente faz em bumbum hoje, cara, a gente não vê médicos, né? Muitos cirurgiões plásticos que têm uma experiência gigantesca, muito maior do que a nossa, muitas vezes, mas não tem essa visão de poder preencher musculatura,
poder tratar o subcutâneo, poder tratar as retrações, tratar a gordura em volta do bumbum. Eu vejo alguns colegas fazendo lipo de paciente e que deixou a gordura sacral, cara. Não pode. Não tem esse visagismo de bumbum. Exato. É excelente em várias outras áreas. Mama, abdominoplastia, né? Mas esse visagismo de bumbum a gente vai criando ao longo do tempo. E a gente já tem algumas centenas de bumbuns feitas, né, cara? Alguns casos, né? E aí isso faz com que a gente tenha uma visão completamente diferente hoje do que pode ou não ser feito. Exato. Irmão, antes de você deixar a tua mensagem e falar do PMA, né, para os pacientes, eu queria que você me falasse de uma experiência muito recente que você teve, que eu passei também, que foi vivenciar o Legendários. Na minha vida, foi há 1 ano e meio atrás, em maio do ano passado, e transformou a minha vida. Hoje a minha casa, a minha clínica, os meus colaboradores servem a Jesus. E isso mudou completamente, cara. A visão, o nosso cuidado com o paciente, mudou o nosso cuidado entre nós. Hoje eu tenho um time engajado que ora todo dia, tem um devocional, mas isso veio sendo construído, né, Léo? Sim. Mas quem construiu isso foi Deus através de mim como ferramenta. E hoje minha casa é diferente, meus filhos são diferentes. E eu sei que você fez isso muito recentemente, essa tua experiência. Como é que está esse amor no teu coração? Como é que foi essa tua experiência? Deixa uma mensagem aí para os homens e para as esposas que podem estar nos assistindo. Olha, eu já vinha pesquisando sobre Legendário já até mais de ano. E assim, até tentei me inscrever umas 2, 3 vezes. Não consegui porque é uma concorrência absurda, né? E tá Legendários, o que é isso e tal, você vai subir a montanha e tá, enfim, uma coisa espiritual, uma coisa física, mas a gente não tem ideia desse sentimento que a gente passa. E assim, foi através de um colega lá próximo da minha cidade, colega não, um amigo, né? Um amigo que ele me indicou e falou, não, vamos fazer, eu vou conseguir inscrição para você e tal. E foi meio de última hora, assim, e eu não estava preparado já para fazer, mas eu sou uma pessoa que eu enfrento tudo. E se for pro bem, eu vou enfrentar. E deu certo. Ele tá aqui, manda, faz a inscrição. Fiz a inscrição pro Legendários, no top 1309, que foi agora, em outubro. E assim, eu tinha uma ideia, pesquisei algo, mas não fui tão a fundo. E tudo o que aconteceu foi para mim transformador, né? Eu tive encontros fantásticos. A minha cabeça abriu demais nesse processo do Legendário, de subir montanha, de estar perto de Deus, de oração, né? Sou católico, frequento, mas não sou assíduo, mas frequento, sempre frequentei desde criança. Tenho toda a catequese, comunhão, tudo. E assim, o encontro que a gente tá lá, essa parte espiritual, essa parte física, o que acontece, a gente fala, cara, mas por que isso? Qual o motivo? Você fica nervoso na hora, aí depois vem um choque de realidade. Meu, isso fez eu me enxergar de uma outra maneira. E assim, é muito recente. Eu sempre tentei ser uma pessoa boa, não acredito que eu sou má, né? Mas enfim, eu acho que isso me tornou e está me tornando um pai melhor. Estou procurando ser um marido melhor para minha esposa, um filho bom para meus pais, me aproximando um pouco mais de irmãos, de amigos. Então, assim, para mim foi uma experiência fantástica, uma experiência física muito intensa, mas que eu faria quantas vezes fosse necessário, novamente. E esse encontro com Deus é chocante. É uma coisa que só quem sobe, só quem faz o Legendários, quem participa, entende o que realmente é aquilo
a grandeza de tudo aquilo. Então, assim, eu acho que eu estou me transformando ainda, não estou 100%, né? E sempre procuro melhorar da melhor maneira. Peço perdão pelos meus erros, porque todo mundo erra, mas tento corrigir da melhor maneira possível e estou aqui para melhorar cada vez mais até chegar uma boa porcentagem, 100% só Deus, mas chegar para ficar bem. Então, para quem não fez Legendários, eu acho que é extremamente importante. Eu tô bem com tudo, não importa. Não importa a maneira que você está no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, em tudo. Eu acho que é um aprendizado que todos deveriam passar, tá? Então eu acho que é isso daí. É surreal, é muito bom. Que legal, cara. Dá pra ver no teu olhinho aí que Deus falou com você, né, irmão? Sim, a gente aprende muita coisa. Uma coisa que eu sempre falo é, por melhor que estejam as coisas, ou por melhor que qualquer área que seja, Deus simplesmente pega essa régua, como o Chap mesmo fala, e puxa lá para cima, né? Se nós estamos aqui e a gente acha que está tudo bem, na melhor área da nossa vida, Deus tem a capacidade de pegar essa réguinha e falar, filho, eu te fiz para você estar aqui, lá em cima, muito mais alto. Muito mais alto. Lá na montanha, eu acho que Deus fala com a gente, né? Desde que eu fiz, eu já servi, vou servir agora essa semana, estou indo pro top 1.300, vou servir de novo. Eu já fui em mais de 10 eventos, cara. Levei meus filhos, o de 6, o de 10, fui com a minha esposa. E, irmão, continue nessa caminhada, cara. Não tem coisa mais extraordinária. Eu tenho 45 anos, cara. E hoje eu tenho certeza absoluta que a coisa mais extraordinária que eu fiz na minha vida foi ter subido a montanha. Poder ter intimidade com Deus. De poder ouvir Ele falando com a gente, cara. Direcionando a gente como pai, como marido, como filho, como profissional, como homem da sociedade. É emocionante, cara. É muito. É extraordinário, né? Eu acho que para você é recente, para mim também é recente, mas o que eu deixo de mensagem é essa caminhada é em direção ao legendário número 1, que é Jesus. É em direção Jesus ao foi o legendário. único perfeito, Filho de Deus, Deus encarnado. Cara, nós estamos muito longe. Então a nossa caminhada, ela é infinita. O nosso processo, ele é infinito. Então, irmão, fiquei muito feliz quando você falou que ia para o Legendários. A Leandra me falou, eu falei, cara, que maravilha. Muito né? bom. A gente conversou lá no congresso da BIOS. Sim, E aí sim. você não tinha uma expectativa de ir ainda, né? Teve um outro médico lá da BIOS que foi também depois, me mandou mensagem. Fiquei muito feliz também, cara. E eu fico muito feliz porque eu bebi dessa água, velho. Eu bebi dessa água, continuo bebendo. É a única que sacia a minha sede todos os dias. Então poder continuar nessa caminhada é extraordinário. Irmão, continua perto dessa fogueira que a tua brasa vai ficar ainda maior. Esse caminhar aí é infinito. Que seja aí um caminhar abençoado para você, que você possa ter cada vez mais intimidade com Deus, escutar o que Ele quer de você. Sem dúvida Ele tem propósitos para você. Você não foi para a montanha de louco, né? Ou sem querer. Ninguém vai sem querer para a montanha, irmão. Para cada um que bota o pé lá e Deus fala, tem um propósito. Eu venho entendendo o meu, venho perseguindo esses propósitos que Deus vem me mostrando e Ele vai te mostrar os seus, irmão. Que você tem intimidade para escutar a voz doce dEle te dizendo e te guiando aí nessa caminhada. Sim. Seja abençoado. Amém. Parabéns, irmão. Obrigado. Parabéns. Irmão, para fechar, deixa a tua mensagem aí nessa câmera, na câmera 3, para os pacientes, para médicos e para pacientes. Deixa um recado aí para médicos, um recado aí para pacientes sobre PMMA, a segurança e a sua visão sobre como eles também devem olhar para esse procedimento. Bom, primeiramente aos médicos, aos meus colegas aí, não se deixem levar por notícias falsas, tá? Procurem entender um pouco mais antes de julgar ou antes de falar mal de qualquer tipo de procedimento. A gente tem
complicações com diversos outros tratamentos, cirurgias, tudo tem risco, né? E assim, faça um curso, aprenda um pouco mais sobre o PMMA, que ele não está aqui desde ontem, há um ano atrás, ele está há décadas, né? E não é um tratamento meramente estético, é um tratamento ortopédico, um tratamento neurológico, um tratamento oftalmológico, cada um com a sua indicação, só que por falta de informação a gente não sabe isso. Então convido você, médico, a se aperfeiçoar nessa área, que é uma área assim, extremamente gratificante, principalmente por poder proporcionar uma autoestima para a pessoa, tanto homem quanto mulher, independente se seja uma reconstrução de glúteo, uma reconstrução de músculo como bíceps, tríceps, por qualquer rompimento ou algo assim. Então procure se informar mais, faça um curso, eu ministro cursos, o meu queridíssimo aqui ministra cursos também, o Dr. Charbot. Então, entenda um pouco melhor antes de criticar e faça um curso que vocês vão entender muito, vai abrir a mente e vai ser muito promissor. E as minhas queridas pacientes, as que vão ser ainda as minhas pacientes e clientes para um procedimento de glúteo, pesquise bem, tá? Mas pesquise notícias certas, artigos científicos, médicos qualificados, né? Para poder entregar um procedimento seguro, certo? O PMMA ele é um produto fantástico, produto de excelência, um produto nobre, não é um produto barato. Já começa por aí. Nós temos a garantia da Anvisa, nós temos um tratamento de excelência, nós temos a certificação da Biosimetric. Então procure um médico capacitado, conheça melhor sobre o produto antes de falar qualquer besteira. Porque o que cai na mídia, é fato, é notícia. Eles querem aumentar o engajamento. Então, pesquisem direito, tirem suas dúvidas antes de qualquer tipo de procedimento e faça um procedimento seguro com um médico qualificado para isso. E é isso. Perfeito, irmão. Sensacional. Eu acho que foi muito produtivo. Trouxemos aí muitas informações para os pacientes. Eu costumo falar que o PMA é um produto extremamente seguro pela sua história. Exato. Ele está há mais de 80 anos sendo utilizado no corpo humano. 30 anos na estética, mais de 30 anos na estética. Regulamentado pela Anvisa e pela FDA há quase 20 anos. Nunca foi proibido. Faz no SUS, aprovado pelo Ministério da Saúde. Então só a história dele traz muita segurança. Qualquer coisa que fale contra isso é porque não tem conhecimento. Além dos artigos, né, Léo? Sim. A gente dá curso e eu, por exemplo, tenho uma pasta que eu dou para os médicos com mais de 200 artigos falando da segurança do produto. E eu costumo falar que contra a ciência e os fatos não existem argumentos. Bioplastia é um procedimento extremamente seguro, mas depende de quem o faz e como o faz. Então escolher bem o profissional é a chave do sucesso de um procedimento bonito, belo, natural e seguro. Exatamente, isso aí. Irmão, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui no Instituto esse final de semana ministrando o teu curso. Uma honra conversar com você aqui. É maravilhoso dividir o palco com você para dar os cursos que a gente fala sobre PMA juntos. Sim. Conheço tua família, tenho muito carinho por vocês. E agora como legendário então ainda, irmão, fechou. é um Só prazer ter você aí, cara. Gosto demais de você. Obrigado. Só tenho a agradecer, Charbot. Foi fantástico estar aqui nesse bate-papo com você. Olha, superou minhas expectativas, viu? Porque Legal. Essa troca de informações, de ideia, isso que a gente passa para as pessoas, eu acho que a gente tem que tirar um pouco desses mitos, dessas inverdades. Na verdade, é uma injustiça. Então aqui a gente sempre tenta debater e entregar e mostrar o que é certo, mostrar o correto, claro, tudo na sua segurança, né? Da maneira mais adequada possível. Então só tenho que te agradecer aqui, esse pod foi sensacional, muito bom, obrigado mesmo. Valeu, irmão, tamo junto. Isso aí.